Boa, boa noite boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente na segunda sessão da Academia Nacional de Medicina, no estilo híbrido. Nós temos alguns acadêmicos presentes para dar início a esse simpósio do Dia Mundial do Rim. Queria convidar para compor a mesa ex-presidente Pietro Novellino, por favor, venha tomar assento à mesa. Quero convidar também, além do professor Omar da Rosa Santos, nosso querido acadêmico, que faz esse simpósio do rim há muitos anos, que está aqui na mesa. Queria convidar também o acadêmico Maurício Unes, que tanto auxiliou o acadêmico Omar nessa organização. Queria convidar o nosso correspondente nacional, estimado amigo professor Valdebrando Lemos, que veio de Campos para nos prestigiar nessa tarde e noite dedicada ao rim. Por favor, Valdebrando, aqui na mesa conosco. Bem-vindo. Obrigado aos demais acadêmicos presentes, meu querido Orlando Marques Vieira, querido acadêmico Basílio, querido Cláudio Cardoso de Castro. E vamos dar início, então, a esse simpósio. Já há muitos anos, o professor e acadêmico Omar da Rosa Santos organiza esse simpósio junto com outros acadêmicos nefrologistas que aqui vão participar hoje. Esse simpósio dedicado ao Dia Mundial do Rim, que tanto orgulho nos dá. Então, nós vamos ter de 16 às 17 horas a primeira parte, com 2 palestras e comentários. Às 17 horas nós temos o intervalo para o chá acadêmico e às 18 horas nós voltamos com a sessão plenária, também totalmente dedicada ao Dia Mundial do Rim. O acadêmico Omar da Rosa Santos, com a palavra para falar algumas introdutórias. Senhor presidente, obrigado. Senhores acadêmicos, eu tenho o privilégio de estar presente nesta sessão que marca o 17º ano em que a Academia Nacional de Medicina se reúne para memorar o Dia Mundial do Rim. Devo dizer que está aqui na minha frente o retrato daquele que foi o que sugeriu a comemoração. Era, naquele tempo, ele ainda candidato à academia, o acadêmico Miguel Carlos Riela, e foi ele que, no ano de 2006, lembrou a conveniência de a academia fazer uma sessão anual em direção ao Dia Mundial do Rim. Eu gostaria de voltar à sessão de hoje como uma lembrança à memória do acadêmico Nestor Schor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Pergunto se o professor Oswaldo Merege está presente aqui na nossa sala do Zoom. Já vi que está. Então, professor Oswaldo Merege, vou lhe dar 2 ou 3 minutos para fazer uma saudação, uma vez que Vossa Senhoria está aqui na nossa mesa de abertura. Por favor, professor Merege. Boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu tenho a honra de participar dessa abertura do simpósio do Dia Mundial do Rim da Academia Nacional de Medicina. Aqui de público, quero cumprimentar todos os organizadores deste evento, em nome do presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, do coordenador do simpósio, acadêmico professor Omar da Rosa Santos, e demais organizadores. Para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, é um grande orgulho participar desse evento. Em um momento em que há um arrefecimento da pandemia de Covid-19, mas esta ainda exige cuidados,
Um evento desse porte, com uma grade científica de alto padrão, engrandece a nossa nefrologia. Uma grande prioridade em nossa gestão é a atualização acadêmica, por isso é um grande alento constatar, mais uma vez, o vigor científico de nossa nefrologia, que realiza um evento de alto padrão como este, abrangente a todos os nefrologistas do país. Desejo a todos um excelente simpósio, sejam muito bem-vindos e aproveitem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, professor Merege, pelas palavras, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, vamos dar seguimento ao simpósio. A primeira palestra é sobre transplante renal combinado. O palestrante é o presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, professor Pedro Túlio Rocha, que já está online. Genilson coloca ele de co-host. Professor Pedro Túlio Rocha, com a palavra, por favor, para a sua apresentação. Obrigado. Queria agradecer e, ao mesmo tempo, felicitar a todos os membros da academia por essa importante lembrança do Dia Mundial do Rim, na luta para buscarmos o reconhecimento precoce da doença, e felicitar também e agradecer a pessoa do acadêmico Omar, professor Omar, e o professor Maurício, que gentilmente me convidaram para estar aqui entre vocês e poder falar um pouco sobre transplante combinado, que foi o tema que me foi dado. Vou partilhar a tela aqui. Ok? Confirmem para mim se vocês estão vendo, por favor. Sim, professor, só não está no modo apresentação. Estou enxergando também. Eu botei no modo apresentação, sim. Isso acho que tem acontecido no Zoom ultimamente. É porque agora tem que compartilhar a tela e não mais compartilhar o PowerPoint. Mas se o senhor clicar no livrinho que tem aí do lado, fica no modo apresentação mais também. Tinha, mas a gente, com esses 2 anos aqui... Assim? Confirma para mim que se vocês estão vendo. Doutor Pedro. Oi. Se eu tiro o PowerPoint, na hora de compartilhar, compartilha a tela. Aí depois o senhor entra no PowerPoint e bota em modo apresentação. Então tá, vou fazer isso agora. Ok? Só tem que colocar agora o PowerPoint. Está aparecendo outra tela, tela de internet. Eu estou vendo aqui a tela do PowerPoint. Agora está a tela do computador do senhor. Proteção de tela. Agora sim, doutor. Vamos? Está ok agora aqui para mim. Ok, então vamos começar. Eu sou Pedro Túlio Rocha, sou presidente deste biênio 2021-2022 da Sociedade de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro. Sou coordenador dos programas de transplante do Hospital Adventista Silvestre, do Hospital São Lucas Copacabana. Sou nefrologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, uma breve introdução. O transplante renal é reconhecidamente a melhor opção de tratamento para a doença renal crônica em seu estágio mais avançado. O Brasil realiza mais de 5.000 transplantes todos os anos. Temos a honra de ter alguns fatos que muito nos orgulham, de ser o maior programa de transplante renal com financiamento público do mundo e de ter o hospital que mais realiza transplante renal no mundo, que é o Hospital do Rim,
capitaneado pelo acadêmico professor Dr. Medina. Quando a gente fala de transplantes renais combinados, a terminologia que é mais adotada na literatura mundial é de transplantes multiorgânicos. E ele envolve a realização de transplante de 2 ou mais órgãos simultaneamente, geralmente de um mesmo doador. Então, nós temos uma combinação de transplantes combinados que envolvem o rim, que são todos eles, eu acho que tentei colocar de alguma forma, mas eles, como são chamados, é sempre o rim por último. Então, é o pâncreas rim, o fígado rim e o coração rim. E acho que isso pode ser por ordem alfabética, né, mas também por ordem cronológica no implante cirúrgico, mas vamos dizer que o melhor ficou para o fim. Então, o rim vem sempre no final desses nomes, porque é o melhor dos 3. Então, nós temos a possibilidade do pâncreas rim, que muitos autores não colocam no grupo de transplantes combinados, já que ele é destinado a uma modalidade terapêutica exclusiva, que é do diabetes tipo 1 e da doença renal crônica, o transplante de fígado-rim e o transplante de coração-rim. Esses são os principais transplantes combinados realizados com o rim. E os transplantes renais combinados vêm crescendo cada ano mais. Hoje, nos Estados Unidos, eles correspondem a 8% de todos os transplantes renais realizados nos Estados Unidos. E esse crescimento foi exponencial nos últimos 10 anos, 2,5 vezes. Isso muito se dá por conta dos critérios de alocação dos demais órgãos envolverem a presença de disfunção renal, particularmente no fígado, como falaremos adiante, e também um crescente número de pacientes com etiologia por doenças que afetam os órgãos simultaneamente. É o caso do diabetes mellitus, levando a doença hepática gordurosa não alcoólica no fígado e a nefropatia diabética, da hipertensão com insuficiência cardíaca e miocardiopatia dilatada, por exemplo. Esses são os dados da plataforma UNOS de transplantes combinados realizados nos Estados Unidos. Então, nós temos que hoje são realizados cerca de 1.800 transplantes combinados. Esse número envolve também o pâncreas-rim. Se excluirmos o pâncreas-rim, em torno de 1.100 transplantes combinados realizados todos os anos nos Estados Unidos. O transplante de pâncreas-rim tem um número aproximado de 750 transplantes por ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, falaremos adiante, em cerca de 100 a 110 transplantes por ano. O transplante fígado-rim é o transplante combinado mais realizado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, se excluirmos a questão do pâncreas-rim, cerca de 700 transplantes por ano. O Brasil ainda não tem essa estatística divulgada, a BTO está fazendo um esforço, e no próximo Registro Brasileiro de Transplantes já teremos o número total de transplantes combinados fígado-rim realizados anualmente. E o coração-rim, que também vem crescendo exponencialmente em número de transplantes realizados. Outras combinações menos frequentes são o transplante de pulmão-rim, cerca de 5 a 7 por ano, e transplantes combinados com intestino delgado ou multivisceral. Então, vamos falar inicialmente do transplante de pâncreas e rim. O transplante combinado do pâncreas-rim, um pouco da história dele, o primeiro transplante realizado foi na Universidade de Minnesota em 1966. E um fato pouco conhecido, mas que muito deve nos orgulhar, é que o primeiro transplante de pâncreas isolado no mundo foi realizado no Hospital Adventista Silvestre pelo Dr. Edson Teixeira em 1968. E o primeiro transplante no Brasil realizado de pâncreas-rim foi em 1988, aí o gráfico saiu errado, com o Dr. Walter Duro, em Porto Alegre. Acho que esse saiu duplicado, peço perdão. O crescimento a partir da década de 90 foi exponencial no número de transplantes combinados de pâncreas-rim, e houve uma redução com consequente estagnação a partir do meio da primeira década do nosso século, e com uma retomada recente. Essa redução e estagnação muito se deveu à melhora do controle clínico do diabetes, com uma menor incidência de nefropatia terminal, com as novas formulações de insulina e também com os sistemas em alça. E o Brasil faz cerca de 100 transplantes de pâncreas-rim anualmente, e o maior centro de transplante de pâncreas do mundo é um centro brasileiro também, do Grupo Hepato do Hospital Lefort de São Paulo, capitaneado pelo Dr. Marcelo Perosi. Quanto à cirurgia, falar brevemente do transplante combinado de pâncreas-rim, o enxerto do pâncreas vem junto com o duodeno, dado a
necessidade da drenagem da secreção exócrina produzida pelo pâncreas transplantado, embora o pâncreas seja transplantado pelo propósito da sua função endócrina, você tem a produção exócrina do enxerto também, ela deve ser drenada. E as diferentes técnicas cirúrgicas a nomenclatura delas é segundo o implante, de acordo com a drenagem venosa e duodenal. Então, nós temos a drenagem venosa sistêmica, onde a veia porta do enxerto pancreático é drenado para dentro do sistema cava, a drenagem venosa portal, a drenagem duodenal vesical e a drenagem duodenal entérica. Aqui só uma breve representação de cada um deles. Primeiro, o enxerto pancreático, né? O enxerto pancreático, como eu falei, vem com duodeno, é feita uma reconstrução no backtable da artéria esplênica e da artéria mesentérica superior, tipicamente com enxerto de ilíaca do doador falecido, que aí você faz esse Y, né? Então você tem a artéria ilíaca comum, interna e externa, e aí o cirurgião reconstrói no backtable essas duas artérias para um implante arterial único. O primeiro tipo de cirurgia realizada foi esse, a drenagem venosa sistêmica. Então, nós aqui temos a veia porta sendo drenada para dentro da veia ilíaca, e a drenagem duodenal vesical. Isso era muito feito porque você dosava a amilase na urina, e isso seria um marcador de rejeição. Se você tivesse redução dos níveis de amilase urinária, isso seria um marcador precoce de rejeição. Essa drenagem vesical leva a consequências metabólicas importantes, acidose metabólica, episódios de infecção urinária de repetição, e com isso hoje ela tem sido preterida pela drenagem entérica. Então, a representação dessa figura e também uma drenagem venosa sistêmica, uma drenagem duodenal entérica, né? Você perde essa ferramenta, mas principalmente no transplante de pâncreas, os eventos imunológicos tendem a ser simultâneos, sincrônicos, tanto no pâncreas quanto no rim. Então, você tem o marcador da creatinina sérica como uma possibilidade de detectar rejeição também do pâncreas precocemente. E essa drenagem portal, né? Então, a drenagem portal tem benefícios teóricos, né? A drenagem sistêmica leva a um estado de hiperinsulinemia, já que a insulina que é secretada pelo enxerto vai direto para a circulação, não passa pelo fígado, como é na anatomia do órgão, do nosso pâncreas, né? Então, há uma primeira metabolização hepática, mas não existem estudos conclusivos mostrando melhor desfecho quando adotada essa técnica, que é mais laborosa e parece ter uma incidência maior de complicações. As indicações do transplante combinado do pâncreas elas são bem claras, né? São consolidadas por uma portaria ministerial. Dos transplantes combinados, é o único que tem uma portaria ministerial exclusiva, né? É essa, 936, que fala que o transplante simultâneo de pâncreas é o procedimento constante desse artigo, que pode ser realizado em pacientes com diabetes mellitus insulino dependente, com insuficiência renal crônica em diálise ou em fase pré-dialítica, que tem um clearance de creatinina menor ou igual a 20. Mundialmente, o limiar aceita em torno de 30. Na lei sai menor que 20, mas casos excepcionais podem ser avaliados pela Câmara Técnica quando você tiver o clearance entre 20 e 30. É reconhecidamente a melhor opção de tratamento para o paciente com diabetes tipo 1 e doença renal crônica, e uma indicação crescente que temos mundialmente, não uma realidade tanto no Brasil, é a indicação também para os pacientes com diabetes tipo 2, mas que têm um comportamento de diabetes tipo 1, caracterizado por uma reserva pancreática insuficiente, com peptídeo C menor que 2, o índice de massa corpórea menor que 30 e uma baixa necessidade de insulina, representando que o mecanismo principal não é mais a resistência insulínica tipicamente vista no diabetes tipo 2 e passa a ser mais a insulinopenia. E esse é um gráfico clássico da avaliação dos diferentes desfechos do paciente diabético tipo 1 com nefropatia terminal. Então, nós temos que a diálise, esse paciente, quando é submetido à diálise, ele tem uma sobrevida muito baixa, comparativamente às outras etiologias de doença renal, é a menor sobrevida, né, cerca de menos de 30% em 5 anos. Quando nós temos um transplante renal isolado de doador falecido, a sobrevida melhora, mas ainda é inferior às demais etiologias. Quando é um transplante de doador vivo, é um pouco melhor, mas dá para ver claramente que a melhor sobrevida é quando esse paciente realiza o transplante simultâneo de pâncreas. Isso porque ele reverte o diabetes. Esses outros pacientes
que são submetidos a transplante de rim isolado, eles seguem diabéticos e muitas vezes esse diabetes se torna ainda de mais difícil controle, pela necessidade do uso da corticoterapia, normalização da função renal. Então, ele tem as consequências metabólicas do diabetes. Passando agora para o transplante de fígado e rim. É o transplante combinado mais realizado nos Estados Unidos. Novamente, nós não temos esses dados oficiais no Brasil, passaremos a ter possivelmente a partir desse ano, mas é a impressão que deixa também, que é o transplante mais realizado. É importante falar da etiologia da disfunção renal no cirrótico, quando falamos de transplante combinado fígado-rim. Ela pode ser relacionada à doença hepática, podem ser doenças renais primárias associadas e algumas doenças genéticas também, que levam à indicação do transplante fígado-rim. A doença policística, na experiência do nosso grupo, é a principal indicação de transplante combinado fígado-rim. E também algumas doenças metabólicas, como falaremos à frente, a normalidade do complemento, alguns tipos de amiloidose familiar. E é importante lembrar que a alocação hepática é feita pelo score-MELD, né? Então, o score-MELD é um score inicialmente desenvolvido para gravidade e para poder predizer quais seriam os pacientes que mais se beneficiariam da realização de um TIPS, e ele é adotado hoje pela maioria dos centros de transplante, as organizações de transplante no mundo, como ferramenta de alocação, né? E a gente tem que, na sua equação, talvez o fator que tem o maior impacto é a creatinina sérica, né? Então, isso, com certeza, faz com que mais e mais nós temos pacientes transplantados hepáticos com disfunção renal no momento da realização do transplante. Isso é visto claramente no número de transplantes combinados fígado-rim realizados nos Estados Unidos, né? Então, nós temos aí esse gráfico que, a partir de 2002, quando a alocação foi iniciada pelo sistema MELD, nós temos um crescimento exponencial da realização do número total de transplantes, né, chegando a quase 800 transplantes por ano nos Estados Unidos, o que corresponde a cerca de 8 a 9% de todos os transplantes hepáticos realizados nos Estados Unidos são transplantes combinados fígado-rim. A insuficiência renal em pacientes cirróticos, é importante dizer que até 20% dos pacientes cirróticos internados desenvolvem insuficiência renal e a minoria, na verdade, tem síndrome hepatorenal, né? 46% dessas etiologias podem ser atribuídas a hipovolemia, infecção e sangramento, 32% a uma causa parenquimatosa, glomerulonefrite, nefrite intersticial aguda e necrose tubular aguda, e somente 22% desses pacientes terão como etiologia a síndrome hepatorenal. A síndrome hepatorenal é um evento visto apenas em fases avançadas da doença hepática. Ela é resultante da vasodilatação esplâncnica com intensa ativação. E é uma condição ainda tida como potencialmente reversível. Mas hoje um conceito que se tem é que a síndrome hepatorenal prolongada pode levar à lesão renal definitiva. O tratamento eficaz é apenas com transplante hepático. As demais medidas visam a reversibilidade da síndrome hepatorenal, a infusão de colóides, gliprecina, noradrenalina, mas não provém um tratamento definitivo. O tratamento definitivo é apenas com transplante hepático. Aqui só um gráfico de um artigo de uma colega nossa aqui do Rio de Janeiro, a doutora Cláudia Fagundes, é uma revisão muito boa sobre a síndrome hepatorenal, dando destaque ao fenômeno inicial da fisiopatologia, vasodilatação esplâncnica, com redução do fluxo sanguíneo efetivo e intensa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso é uma representação, um relato de caso da década de 70, que é bastante gráfica e nos faz entender bem o que é a síndrome hepatorenal. Então, isso é um relato de caso de um paciente cirrótico que desenvolveu síndrome hepatorenal, que foi levado a uma arteriografia renal. Essa figura A aqui, você não vê o rim. Esse mesmo paciente, após falecer, foi levado a arteriografia novamente, foi feita uma nova arteriografia. Então, mesmo o paciente, após o seu óbito, você tinha o rim todo preenchido, né? Mostrando que é uma disfunção renal inicialmente de caráter funcional, né? Uma intensa vasoconstricção renal levando à disfunção renal. Doutor Pedro Túlio, o senhor tem 5 minutos para concluir, por favor. Obrigado. Tem algumas doenças renais primárias que são associadas a formas de doença hepática, né? Então, algumas glomerulopatias que não podem ser esquecidas. A nefropatia pelo IgA tem maior prevalência tanto na cirrose biliar primária como na hepatite alcoólica. A doença de glomerulonefrite membranoproliferativa e membranosa
tem maior incidência tanto no vírus B quanto no vírus C. Alguns tipos de glomerulonefrite rapidamente progressiva, do tipo 3, maior incidência na cirrose biliar primária e na colangite esclerosante, e uma doença antimembrana basal glomerular, que pode ser vista na deficiência de alfa-1 antitripsina. A nefropatia diabética, como falamos anteriormente, na doença hepática não gordurosa não alcoólica, e algumas doenças congênitas, como falamos, as doenças císticas, a oxalose e também algumas formas de microangiopatia trombótica ligadas ao complemento. Nesses casos, hoje, tem sido preterido o transplante hepático, a infusão de eculizumab, que é um tratamento com menor morbidade do que a realização de um transplante hepático, que visa impedir a recorrência no enxerto renal, já que esses fatores são produzidos no fígado. As indicações do transplante combinado fígado-rim envolvem a cirrose com doença renal crônica e o paciente renal crônico com cirrose. Esse segundo cenário é menos visto hoje em dia, né, dado a redução significativa na prevalência de hepatites virais, que já foram quase universais nos pacientes em hemodiálise, na era pré-advento da eritropoetina, quando você tinha um grande quantitativo de pacientes transfundidos, e também o cenário de insuficiência renal aguda, que seria potencialmente reversível com transplante hepático isolado ou que já tenha ocorrido um dano definitivo com dependência de diálise. Então, esse é o grande questionamento mundial, né? Como selecionar esses pacientes com insuficiência renal aguda, tipicamente que tem síndrome hepatorrenal? Será que eles irão reverter só com transplante hepático isolado? Ou se já houve um dano definitivo e ele permanecerá dependência de diálise? Isso é uma decisão que impacta muito no prognóstico desse paciente. Esse gráfico aqui mostra a mortalidade de pacientes submetidos a transplante hepático que permaneceram após 30 dias dependente de hemodiálise, né? Então, você tem 70% em um ano falece. Enquanto nos pacientes que estavam dialisando após transplante hepático, mas recuperaram até em um mês, a sobrevida é semelhante às dos demais pacientes. Então, é muito importante reconhecer esses pacientes para não impactar na mortalidade, mas também para a gente não ter isso, a futilidade do transplante. Então, isso é um relato de caso de um paciente que recebeu um transplante combinado fígado-rim e uma cintilografia mostrando que tanto o enxerto quanto os dois rins nativos estão funcionando plenamente. Os Estados Unidos com a UNOS e a OPTN já definiram, então você já tem isso publicado, e os critérios são esses para definir quais seriam os pacientes que se beneficiariam, que seriam indicados o transplante hepático combinado, né? Então, seriam aqueles com doença renal crônica por mais de 90 dias, que já estivessem em diálise, ou então tivessem um clearance menor que 30 no momento da listagem para transplante, e aqueles pacientes com insuficiência renal aguda sustentada, dependência de diálise por mais de 6 semanas, ou então um ritmo de filtração glomerular reduzido abaixo de 25 ml por minuto por 6 semanas ou mais. E lançaram um conceito muito interessante, que é o safety net, que seria uma rede de segurança. O que é isso? Esses pacientes eles receberiam priorização se eles permanecessem, eles eram submetidos ao transplante hepático isolado, se eles permanecessem dependentes de diálise num período de 2 a 12 meses, eles recebem uma alocação de um órgão preferencialmente. Doutor Petrulli, 1 minuto para suas conclusões, por favor. Obrigado. Então, só passar aqui brevemente, isso é um trabalho do nosso grupo, mostrando uma incisão que foi criada por um dos nossos cirurgiões, adotada em vários centros do mundo. Vamos falar brevemente, então, do transplante coração-rim. Também crescente nos Estados Unidos, cerca de 6% do total de transplante de coração nos Estados Unidos hoje são coração-rim. Muito se dá pela interação entre o rim e o coração, né? São as chamadas síndromes cardiorrenais aí representadas. A logística da cirurgia é um aspecto importante. Muitas vezes esses pacientes saem do transplante cardíaco, que permite um tempo de isquemia não maior do que 6 horas, numa condição hemodinâmica muito ruim. E o rim, posteriormente, pode ser implantado subsequencialmente, se ele sai numa boa condição hemodinâmica, ou então esse implante preterido, postergado por até 36 horas, feito num segundo momento após a estabilização clínica. Também uma preocupação nos Estados Unidos e no mundo da realização do transplante fútil. Então, há nos Estados Unidos, no momento, uma adoção de critérios que estão sendo desenvolvidos para ter esses pacientes bem selecionados. Brevemente, outros transplantes combinados, transplantes de pulmão-rim, aí numa condição de linfoangioleiomiomatose, e mais recentemente esse relato de caso nos Estados Unidos, em Stanford, de transplante pulmão-rim num paciente secundário à COVID. Esse é muito interessante, é um transplante combinado de rim
com medula óssea. O que ele visa é a indução de um quimerismo com tolerância, que seria um impedimento da rejeição. Obrigado, É feito doutor. juntamente... Seu tempo está esgotado. Agradeço a palestra e convido o Dr. João Luiz Ferreira Costa, professor do Serviço de Nefrologia e Clínica Médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e nefrologista do Hospital Procardíaco, para fazer sua apresentação sobre linha de cuidados dos pacientes com doenças renais. Querido João Luiz, por favor, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite, é uma honra estar presente na Academia Nacional de Medicina. Agradeço ao nosso presidente e amigo, professor Francisco Sampaio, aos colegas nefrologistas aqui presentes e aos ouvintes. E um abraço especial ao meu mentor, ao meu professor titular, ao qual eu tenho a honra de ter servido ao longo desses anos, o professor Omar da Rosa Santos. A minha apresentação deixa bem claro quais são os meus viés e potenciais conflitos de interesse e está disponível aos senhores para análise posteriormente do que eu vou apresentar. Para se falar sobre linha de cuidado, é preciso primeiro não só entender o conceito de linha de cuidado, que nós vamos passar um pouco mais adiante, mas entender a sua necessidade. Ou seja, o Dia Mundial do Rim, ele está sendo cada vez mais comemorado e lembrado e se tratando a esse respeito em função da relevância quantitativa do tema. Não há como fugir desse aspecto quantitativo. Então, vamos observar aqui, logo na nossa apresentação inicial aqui, os 3 elementos de qualquer abordagem de um assunto. O elemento afetivo, ou seja, cada vez mais, pela quantidade de pacientes e pessoas afetadas por doenças renais crônicas, a saúde dos rins é um tema que tem que ser afetivamente tratado na nossa agenda de saúde. Então, saúde dos rins para todos. Do ponto de vista cognitivo, nos domínios de Bloom-Sachs, de aprendizagem, há que se educar para a doença renal, sobre a doença renal, aos profissionais de saúde, as multiprofissões que transitam de forma transversal no cuidado da doença renal e, finalmente, quais são as ações, as atitudes, as quase psicomotricidades que nós temos que desenvolver em relação a isso, ou seja, dosar a creatinina. Aqui um abraço especial ao Dr. Edson da creatinina, um dos poucos médicos que se aventurou de uma forma extremamente corajosa e honesta nos seus pontos de vista técnico em relação a um tema tão difícil de ser explicado para a população, que foi a dosagem da creatinina. O Dr. Edson da creatinina, meu abraço e o meu respeito a ele. E em relação a fazer exame de urina, buscar ativamente proteinúria e microalbuminúria como forma de se desenvolver atitudes e ações que justificam a existência de linhas de cuidado. Dito isso, vamos analisando a carga global, né, o peso global da doença renal crônica. Nós temos que ver sempre a prevalência, ou seja, o número total de casos acumulados, e como toda doença crônica, e a sua incidência, o número de casos novos que vão entrando ano a ano. Isso não só em termos de velocidade da progressão anual, mas em termos do acometimento do extrato populacional. A gravidade é tamanha que hoje nós trabalhamos na faixa de 1.000.000 por milhão de população. É muito grave isso aí. Hoje a gente está se acostumando a lidar com grandes números quando se pensa na pandemia. Isso é uma forma de se pensar extremamente relevante. Então, hoje, em 2017, a GBD, a Global Burden Disease, analisando doença renal crônica, ela prevê algo em torno já de 2017 de quase 700 milhões de pacientes no mundo, sendo que 1/3 distribuído entre China e Índia. O outro terço, basicamente, entre outros países, nos quais se destaca o Brasil. E o restante, quase 79 dos pacientes, dos
países restantes, distribuídos 1 milhão em cada país. O Brasil, em torno de 10 milhões de pacientes. 10 milhões de pacientes. Quando nós tentamos entender o porquê disso e analisamos a conjugação da questão da demografia da população cada vez mais idosa, da questão da obesidade da população crescente, da prevalência de hipertensão arterial, da incidência e prevalência de diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2, e outras causas de doença renal crônica avançada, nós entendemos que isso aí, com os avanços da medicina, que reduz as taxas de morte, olha bem, nós reduzimos a mortalidade da maior parte das doenças que nós abordamos. Isso faz com que a prevalência exploda. Então, quando você olha no gráfico ao lado, em termos de previsão, nós temos uma prevalência projetada até 2030 chegando a passa de bilhão no mundo. É uma cifra assustadora. Quando você olha a incidência, essa incidência também explode. Ou seja, há uma prevalência, um aumento em torno de 11% a 18%, chegando nesse mesmo período a 1.259.000 pacientes. Quando você olha de novo, decompõe essa análise em relação à incidência e prevalência, você observa que dois fenômenos se destacam. O aumento da obesidade, aumentando a incidência por ano de doença renal crônica, e a sua incidência também na população como um todo distribuída, ou seja, aumenta a incidência por ano e aumenta a taxa de incidência em milhão de população. Quando você olha a prevalência, a mesma coisa, sendo que o fenômeno observado é o decréscimo das taxas de óbito e, portanto, um aumento nas taxas de prevalência. Então, consolidando isso que nós estamos falando. O que nos chama a atenção ainda é a fragilidade dos dados. Nós temos dados muito frágeis, ou seja, nós só conseguimos ter um pouco mais de certeza naqueles pacientes tratados com diálise ou transplante. Ou seja, quaisquer que sejam os censos, incluindo o nosso, ele carece da análise dos pacientes de que a gente chama de estágios iniciais da doença renal crônica. O estágio 3, estágio 2, estágio 1, não vou aqui nem falar no estágio 0, mas esses estágios são fundamentais para a promoção de saúde e para a prevenção primária da evolução da doença. Nós quase sempre só conseguimos enxergar os estágios 4 e 5, especialmente o 5. E é aí que a situação ainda fica mais complexa, porque conforme vai se avançando no tempo e aumentando o grau de desenvolvimento de cada país e o acesso dos sistemas de saúde universais, você tem um aumento grosseiro, o termo é esse, estupendo da quantidade de pacientes sendo tratados. Isso traz uma sobrecarga econômica enorme. Você vê a complexidade da palestra do Pedro Túlio, você imagina na projeção daquilo numa população afetada. Quando você olha esses pacientes, de novo, se destaca o Brasil. O Brasil teve um aumento de 98%, quase 100%, dos pacientes tratados nesse período que vai de 2017 a 2018. Observa bem, foi analisado de 2009 até 2017, 2018. O Brasil aumentou quase 100%. E mesmo assim, as nossas taxas estão cerca de 1/3 do que deveriam ser. Então, nós tratamos cerca de 30% dos nossos pacientes. Se não conseguirmos parar isso no nascedouro, nós não teremos como atingir isso. Obviamente, isso abre oportunidade para negócio, obviamente. Aí é uma outra situação, outra forma de ver o problema. No Brasil, ele sempre se destacou por escrever muito. Os nossos ministérios da saúde, as nossas entidades, todas elas se debruçaram sobre o tema inúmeras vezes. Então, assim, qual é a ideia central de uma linha de cuidado? As linhas de cuidado são estratégias, basicamente, e elas são definidas como políticas de saúde,
que necessariamente são matriciais, tem que envolver uma série de ações, de serviços, de especialidades que integram ações de proteção, promoção de saúde, vigilância, acompanhamento, segmento dos pacientes tratados ou prevenção primária e secundária. Todas as portas de entradas, UPAs, saúde da família, hospitais, emergências, enfim, serviços de imagem, tudo deveria estar matriciado para que se diagnosticasse esses pacientes, para que se recuperasse o que está ocorrendo antes de que esses pacientes cheguem ao nível de precisar de diálise ou transplante. Mas esse é o grande desafio. Então, o nosso Ministério da Saúde, já de década, define a atenção primária como ponto central para que a gente possa vigiar essa população, perscrustrar essa população, buscá-la ativamente. Quem quiser aí, a apresentação está disponível, as linhas de cuidado de doença renal crônica estão disponíveis. As linhas de cuidado, o Ministério da Saúde tem várias, eu trouxe aqui para vocês, tem várias. A doença renal crônica é uma delas, em adultos. Essas linhas de cuidado, elas têm que estar territorializadas, elas têm que ser entronizadas no dia a dia da atenção primária. Se isto não ocorrer, não há serviço de nefrologia que dê conta disso. Nós precisamos aceitar este fato de maneira, aceitação já no nível afetivo do conhecimento, porque senão nós não conseguiríamos, nem cognitivamente, nem em termos de ações, dar conta desse desafio. As linhas de cuidado, elas têm que ser úteis e utilizáveis, senão elas não vão sair do papel. Bom, quando nós olhamos aqueles dados imensos dos registros de diálise americanos, o SDR, do GBD, e olhamos nos nossos censos aqui no Brasil, o censo da SBN se destaca ano a ano, mas lembra, o censo da SBN ele se volta para unidades de nefrologia, basicamente com diálise e transplante. Então, veja, nós não estamos olhando os pacientes com DRC 1, 2 e 3. Veja, nós temos aqui hoje 849 unidades cadastradas. Desse total, nós temos numa população brasileira de 213,32 milhões de habitantes, nesse censo de 2021, uma taxa de resposta muito baixa. Observa aqui, total de pacientes nas 252 unidades que responderam, ela mal chega a 30%. O total de paciente estimado, ele deveria se aproximar de 500 mil. Nós estamos aí em torno de 138, 130 mil pacientes. Nós estamos muito abaixo da previsão. Ou seja, isso nós temos ainda um problema de acesso gravíssimo. O que abre também, de novo, e aí nós temos que ter atenção aos nossos órgãos reguladores, atenção aos nossos órgãos formuladores de política de saúde, ou seja, nada contra a entrada de capital ou de empreendedores, mas isso tem que ser feito com os cuidados que resguardem o interesse da população e o interesse do país. Quando nós olhamos a taxa de prevalência estimada de pacientes, ainda lembrando daqueles números imensos que nós conversamos no início, nós observamos a total desigualdade entre as regiões do Brasil. Obviamente, a região sudeste e a região sul, elas se destacam porque elas se aproximam, e mesmo assim de forma tímida, da onde elas deveriam chegar, na taxa de prevalência de pacientes por milhão. Quando você olha essa estimativa, ela se mantém com um slope, uma curva muito lenta. Ou seja, nós não conseguimos ter a velocidade necessária para cuidar dos nossos pacientes. Ou seja, isso reflete a desarticulação das linhas de cuidado. Ou seja, nós não abordamos a população, nós não estratificamos a população e nós não damos conta de tratá-la na medida da velocidade que é necessária.
da sua incidência e muito menos da sua prevalência. Quando você olha o tipo de intervenção que as linhas de cuidados proporcionam, ou seja, analisando por fonte pagadora, no SUS e no não SUS, observa que há um total desequilíbrio entre hemodiálise e diálise peritoneal. Sendo que no não SUS você ainda tem um pouco mais de oferta de diálise peritoneal do que no SUS. Apesar do SUS ter uma grande fonte pagadora. O que isso me lembra, na obstetrícia, houve um momento histórico em que só fazia parto normal nos Estados Unidos quem era rico. O parto normal era para rico. Tem algo errado. E nós temos que refletir sobre isso. Quando você olha a distribuição faixa etária, ela se aproxima da distribuição demográfica da população em termos de envelhecimento. Ou seja, quando nós começamos a fazer nefrologia, lá pelos anos 80, eu me refiro pessoalmente, nós tínhamos pessoas de 20 a 30 anos, até porque a expectativa de vida era menor. Quando você olha para agora, essa curva vai se deslocando. Esse deslocamento ele se agrava se você separar a saúde suplementar e SUS. A distribuição por sexo, né, ela se mantém ao longo dos anos com o predomínio do sexo masculino. E a questão do transplante renal, que como o Pedro Túlio eu só quis trazer aqui uma pincelada para chamar a atenção que nós ainda abordamos, temos uma parcela pequena em relação ao que nós poderíamos ter, ou precisaríamos ter. Com relação aos acessos vasculares, nós estamos muito ainda aquém do que deveríamos estar, ou seja, nós temos uma taxa de utilização de catéter de curta permanência ainda elevada. Nós temos uma taxa de longa permanência ainda elevada. Em parte, isso reflete não só uma desarticulação de linha de cuidado com política de acesso vascular, como uma população cada vez mais doente, cada vez mais idosa e vasos cada vez piores e débito cardíaco que não dá conta de desenvolvimento de acesso vascular. Então, é preciso que nós nos preparemos e nos organizemos, porque isso aqui reflete em taxa de infecção relacionada a catéter, a internações prolongadas e caras, e com taxa de óbito elevada. Doutor João Luiz, 5 minutos, por favor. Obrigado. Quando nós olhamos a distribuição de pacientes novos por diálise, ou seja, de novo, a desigualdade se mantém no país. Ou seja, a região sudeste aí dispara. Quando você vai olhar a distribuição de censos de diálise, isso fica claro, a oferta é maior no sudeste. Então, nós temos esse quadro aqui. Com relação à causa, remetendo àqueles primeiros slides, em relação ao diabetes e à obesidade, observa aqui que a incidência de pacientes novos com nefropatia diabética por região, de novo, o acoplamento entre multiespecialidades, endócrino e a nefrologia. Observa que é o Sudeste, com 101 incidência de pacientes novos por milhão, se destaca em relação ao Centro-Oeste, em relação ao Sul, e o Norte é um deserto. Obviamente, quando você para pensar que no Amazonas, que é um dos maiores lugares que tem água doce no mundo, você não tem acesso à diálise peritoneal de forma adequada, isso é um despautério, isso é um absurdo, e leva à situação que nós vimos no Covid, da dificuldade de dialisar pacientes que precisavam de algum tipo de suporte. Então, há que se refletir de forma crítica, de forma tranquila, serena, porém crítica, aguda e cirurgicamente. O número total de pacientes de prevalência estimada por estado, você vê aqui que é claro, da coluna ao lado da prevalência por milhão, os estados mais desenvolvidos são aqueles que mais oferecem. Então, é São Paulo, é Rio, o Rio chega a 900. Nos estados, quando você olha na região Nordeste, é Bahia, é o Ceará. Aí nós temos a lei do cuidado inverso. Aqueles que mais precisam são os que menos têm e os que menos têm acesso. Ou seja, é uma situação perversa. Vamos assim, para finalizar o censo, quando você olha os respondedores... 2 minutos, doutor. Os respondedores, João. Nós tivemos as corporações internacionais, apenas 18% de resposta. A maior foi entre médicos nefrologistas, de moto próprio, e o próprio hospital onde se situa a clínica quando é o caso. Quer dizer, a grande parcela
das corporações não está respondendo. Como é que nós vamos trabalhar com dados se a gente não tem consistência desses dados? Um exemplo de busca limitada de perspectiva de doença renal crônica, ou seja, se nós, no marco zero, buscássemos o número de matriculados em curso de tabagismo, o número de pedidos de autorização para cirurgia bariátrica, o número de pacientes com dosagem de hemoglobina glicada, nós começaríamos a enxergar uma névoa. Se nós temos a quantitativa de pacientes com frequência aumentada de dosagem de creatinina, microalbuminúria, pedido de autorização para fístula, permiquete, TENCOF, imunogenética para transplante, nós enxergamos melhor com o nosso parafuso micrométrico. Quando você olha os custos de acesso, quando você olha o custo de vida dos pacientes renais crônicos, pega um item só, eritropoetina. Se você conseguir raciocinar desta forma, você vai conseguir criar um quadro que permitirá a construção de linhas de cuidado, de matrizes de cuidado, para que se possa ter uma abordagem racional e mais justa e mais equânime para os nossos pacientes. Iguais nunca, porém equânimes. Obrigado, doutor João Luiz. Seu tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua excelente palestra. Convido agora nosso acadêmico Natalino Salgado para falar desde o Maranhão com seus comentários. Por favor, acadêmico Natalino, 5 minutos com a palavra. Boa tarde. Inicialmente abraçando e cumprimentando nosso colega acadêmico, o presidente da nossa academia, o professor Francisco Sampaio, os coordenadores deste encontro, simpósio acadêmico Comar da Rosa Santos, e o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Oswaldo. Quero parabenizar também os palestrantes que proferiram suas palestras sobre transplante renal combinado e linhas de cuidado dos pacientes com doenças renais. E quero cumprimentar também todos os colegas e confrades acadêmicos que estão presentes. Eu queria focar aqui alguns aspectos que eu queria abordar em relação à última palestra da questão da linha de cuidados. Primeiro, dizer que um dos maiores avanços que nós tivemos, no meu entender, da nefrologia, neste século, foi a definição da doença renal crônica. Então, hoje nós temos parâmetros clínicos, temos, entendeu, uma simples dosagem de creatinina e uma albumina, e com isso, de baixo custo, isso facilita o diagnóstico e é fácil hoje, né, você conseguir identificar, estratificar os estágios de uma doença renal crônica. A linha de cuidado, isso está muito bem colocado aqui pelo palestrante, em que existem normas, portarias que estabelecem as linhas de cuidados, não só para a área da nefrologia, mas de várias e várias patologias, sobretudo aquelas não transmissíveis, doenças crônicas. E eu queria dizer que o que está faltando são políticas públicas, né, de saúde que possam estar desenhadas numa hierarquização da rede de saúde pública, que possa estabelecer seus critérios para encaminhar de imediato o paciente e, particularmente, aqueles de maior gravidade. Então, esses pacientes, estratificando as suas doenças, eles têm que ter um fluxo contínuo em que eles podem, entendeu, em vários níveis, ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, que é importante cada vez mais. Hoje nós temos especialistas nas equipes multidisciplinares, sobretudo no papel da enfermagem e do farmacêutico, né, que se especializa também na área da nefrologia, de modo que o que nós temos que, desse rastreamento e identificação na atenção básica da doença renal crônica, é justamente evitar a evolução tardia da doença, e o paciente chega com complicações. Quer dizer, e essas complicações tardias, a gente tem componentes de três estratégias essenciais para poder melhorar o custo da doença. Quer dizer, quando ele chega já no estágio avançado, que é a medida de retardar a progressão da doença, identificar o tratamento dialítico mais adequado, iniciar o transplante e, sobretudo, preparar esse paciente, né, para essa terapia substitutiva. Em especial, os pacientes diabéticos
e hipertensos. Essa estratégia do cuidado, da atenção básica, essa hierarquização das linhas de cuidado, é essencial que seja colocado isso em prática, que haja uma disseminação da importância, né, das linhas de cuidado, o letramento sobre a importância da linha de cuidado e a importância da doença renal crônica e as suas complicações correlatas. Existem, no Brasil, alguns centros que já fazem isso, mas a gente precisa que isso possa se expandir para que não tenha que o paciente chegue nas unidades de diálise, esperando numa fila para submeter em situações já deploráveis, né, doenças com N complicações. E lembrar que no Canadá, que tem um bom sistema de saúde, né, de saúde primária, de atenção básica, na Inglaterra, e lá eles têm, inclusive, um software, eles têm programas, ferramentas online, e que isso facilita o paciente interagir com a equipe de saúde. O que falta para esse país é uma política mais agressiva, em que não só fique no diário oficial, nas normas do Ministério da Saúde, mas que isso seja colocado em prática para a população. Eu acho que, se nós conseguirmos avançar nessa orientação, nesse cuidado, nesse letramento, né, sobretudo, não só da população, mas principalmente da equipe multidisciplinar que vai abordar esses pacientes. Muito obrigado, querido Natalino Salgado, nosso nefrologista e reitor na Universidade Federal do Maranhão, pelos seus pertinentes comentários, especialmente pela prevenção e saúde pública na doença renal. Convido agora o Dr. Daniel Calazans, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para fazer seus comentários em 5 minutos. Por favor, doutor Daniel. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande participar dessa casa, que é exemplo para toda a medicina brasileira. Inicio parabenizando meus colegas, Dr. Pedro Túlio, Dr. João Luiz, 2 excelentes palestras de 2 temas realmente que são fundamentais para a nefrologia brasileira, o transplante renal e a linha de cuidado, como bem falou o acadêmico Natalino. Agradeço a oportunidade ao acadêmico Francisco Sampaio e não poderia deixar de mencionar nomes aqui de nefrologistas importantes que fazem parte dessa academia, professor Omar Rosa, Dr. José Osmar Medina, Dr. Maurício Yunes, acadêmico Riela, acadêmico Suassuna e acadêmico Natalino, que eu faço a honra de dividir esse momento aqui com ele. Cumprimento também colegas ilustres aqui, vejo Moura Neto aqui presente, o Dr. Emanuel Budman também, então realmente é uma satisfação estar entre colegas renomados. Quando a gente traz realmente o foco nesses últimos 8 anos que eu venho vivido a vida associativa, a gente realmente vê tanta desigualdade nesse país, né? E o Dr. João Luiz mostrou que existem 148 mil pessoas em diálise. Mas quando a gente realmente ajusta essa prevalência, nós estamos aí com próximo de 690 de prevalência, para países pouco mais desenvolvidos, esses números ultrapassariam 200 mil pessoas. Portanto, onde estão essas pessoas sem diagnóstico? Isso talvez seja o tema mais importante para a gente tratar aqui. Porque no século XXI, pessoas morrer sem diagnóstico de doença renal crônica realmente é algo que nos entristece bastante. Outro dado importante, aqui mencionado pelo professor Natalino, é o número de novos pacientes em diálise. Tem 48 mil pacientes em diálise, e como bem ele disse, no NITES, modelo inglês, esse número há 7 anos se estabilizou, fruto de políticas públicas mais adequadas. Então, precisamos pensar realmente na política global para que a gente consiga evitar a progressão da doença renal e combater a doença renal crônica, que hoje é uma epidemia que acomete dessa população. Quando a gente vai na ótica da mortalidade, tínhamos uma mortalidade de 18%. Agora, nas épocas do Covid, fomos a 24%, e esse ano fechamos o censo com 22,5% de mortalidade. Portanto, a cada 100 pacientes em diálise, pelo censo, 22 faleceram. Uma taxa muito elevada, o que nos obriga a ter cuidados diferentes dessa população. A população de renal crônico, realmente, é uma população muito mais suscetível a comorbidades, a gente precisa ter uma atenção especial.
E um ponto final que eu gostaria de retratar aqui é sobre o transplante renal. Brasil, hoje, pelo censo da SBN, temos próximo de 33, 34 mil pessoas na lista. Pela BTO, próximo de 26 mil pessoas. Mas quando a gente avalia, apenas 18% das pessoas em diálise estão inscritas para transplante. E deveríamos ter algo em torno de 25%. Então, quando a gente ajusta os dados e projeta esses 25%, a gente entende realmente que o número de inscritos para transplante deveria ser muito maior do que esse número atual. Deveríamos ter próximo de 70 mil pessoas. Então, realmente, é muito importante que a gente foque no que é essencial. E aqui, fico muito feliz de ter visto uma palestra sobre transplante renal, que é algo que a gente vivencia no dia a dia e que realmente precisa crescer e desenvolver em todas as regiões do Brasil, e também monitorar os estágios pré-diálise, evitando progressão da doença, e que os pacientes que necessitem entrar em terapia entrem preparados. Hoje, a taxa de pacientes que entram com acesso definitivo é muito pequena, e sem organização também é muito pequena. Então, eu finalizo aqui agradecendo à Academia Nacional de Medicina por trazer uma temática tão importante que é o Dia Mundial do Rim e dar a oportunidade aí da gente divulgar. Então, muito obrigado ao acadêmico Francisco Sampaio. Obrigado, Dr. Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, pelos seus comentários pertinentes. Eu encerro, então, a primeira parte desse simpósio e convido a todos para retornarmos às 18 horas para continuidade com a sessão plenária e o simpósio, então, organizado pelo nosso querido acadêmico Omar da Rosa Santos, auxiliado e muito pelo acadêmico Maurício Nunes. Até breve, então. Boa tarde a todos.